O mundo político viveu uma intensa troca de partidos, políticos pulando de um partido para o outro. É a janela partidária. Quer saber o que significa exatamente? Continue aqui. E para falar sobre essa verdadeira dança das cadeiras, eu vou conversar com dois especialistas. A cientista política e jornalista Cristiane Sconce e o cientista político Fernando Chagas. Primeiro, Cristiane, obrigado por aceitar meu convite. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Oi, Santana, obrigada pelo convite. Estamos aí para falar sobre essa movimentação que realmente foi muito intensa e a gente tem muito para falar sobre isso. Também participa dessa nossa conversa o cientista político Fernando Chagas. Fernando, obrigado por aceitar meu convite. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Olá, um abraço a todos, especialmente aos internautas, ouvintes e também telespectadores, né? Hoje tudo tem imagem. Vamos lá, vamos falar sobre as novidades para a eleição de 2024, que vão afetar certamente também a eleição de 2026, se nós pensarmos em termos de Brasil. A eleição municipal é muito importante para fortalecer as candidaturas para 2026 para a presidência da República. Cristiane, na semana passada a gente teve a chamada janela partidária, que é o período em que, segundo o calendário eleitoral, é permitido que os políticos eles mudem de partido sem perder o mandato. Eu queria saber de você, na sua avaliação, aqui a nível regional, quais os partidos políticos que mais ganharam e quais os que mais perderam com essas mudanças de políticos de partidos? Bom, primeiramente, né, a gente pode dizer que, como o Chagas colocou, está tudo interligado, né? A eleição municipal aí afeta lá na frente a eleição maior, aí, a eleição de presidente, mas esse movimento que teve na Baixada, com certeza começou na eleição lá atrás, porque o partido que mais perdeu cadeiras foi o PSDB, e o PSDB vem sofrendo esse esvaziamento desde a polarização ali da última eleição, entre Lula e Bolsonaro. O PSDB não teve uma figura representativa ali a nível nacional, e agora na região a mesma situação se apresenta. Eu vou dar um exemplo, em Praia Grande, a maioria da Câmara era do PSDB e houve um esvaziamento, né? Se a gente for olhar, do PSDB, que tinha acho que 32 vereadores aqui na região, sobraram apenas 4, né? E a única figura forte aí do PSDB que está segurando a corda seria a figura do Paulo Alexandre Barbosa, que deve voltar aí para ser candidato a prefeito de Santos. Existe aí esse burburinho, né? Então, foi o partido que mais perdeu. E entre os partidos que mais ganharam, né, eu destacaria o MDB, porque esse movimento de Praia Grande, desse esvaziamento, ele foi praticamente que todo para o MDB, acompanhando Alberto Mourão, que também deve retornar e deve ser candidato a prefeito de Praia Grande. Então, essas movimentações, na minha opinião, aí enxergando esse cenário, também acompanharam a questão nacional e o enfraquecimento do PSDB de forma geral. Fernando, eu queria uma avaliação sua também, com atenção especial a um partido aí que vem se destacando bastante nesse xadrez eleitoral, que é o PSD. Justamente, nesse vazio que está tendo, vamos dizer, o centro e a centro-esquerda. Mas vamos falar mais de centro. O PSD, como o próprio presidente do PSD fala, eu não sou nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário. Ele, na realidade, ele quer dizer o quê? Que ele é de centro. E tem esse vazio no centro. Esse vazio era ocupado pelo PSDB. O PSDB era um partido de centro-esquerda, passou para centro e acabou como centro-direita. Esse centro-direita foi ocupado pelo bolsonarismo, e o bolsonarismo, expressando a extrema-direita, engoliu a direita radical, engoliu a centro-direita, engoliu a direita e está numa parte no centro. O que o Kassab está fazendo magistralmente? Ocupando esse espaço. Vamos dizer, uma terceira via que não se constitui hoje, porém ele está trabalhando para, no médio e longo prazo, ele ocupar esse vazio.
esse vazio, já que nós estamos muito de um lado extremado, da extrema-direita, como eu já falei, engoliu todo o espectro da direita, e temos a centro-esquerda, que não é radical, essa centro-esquerda. Aliás, a centro-esquerda isolou a esquerda radical e a extrema-esquerda. Mas sobrou esse centro, não tem ninguém que ocupe. E o Kassab está trabalhando para fortalecer o PSD, para o PSD ocupar esse espaço. E começa justamente nos municípios. Eu esperava até mais os partidos, os candidatos à vereança aqui na região, tenderem mais para a centro-direita, a direita radical, até a extrema-direita. Mas não foi tanto como eu esperava. Justamente por isso, o PSDB está sabendo ocupar espaço. E quem tiver paciência, tem que ter paciência, ocupar esse espaço e trabalhar a médio e longo prazo, com certeza, essa polarização que é eleitoral, não é ideológica. É ideológica de um lado, mas não é ideológica do outro. Nós temos, sim, de um lado a extrema-direita muito radicalizada, muito extremada, mas do outro lado nós temos uma oposição a esse radicalismo, mas que não é de extrema-esquerda, é de centro-esquerda. Mas ficou esse vazio. Então tem que trabalhar nisso e o Kassab está indo muito bem, e quem tiver paciência e seguir essa linha, vai colher os frutos lá na frente, dependendo muito também de como vai se comportar o PSD nas câmaras municipais e nas prefeituras. O Cristiane, o Chagas lembrou bem de que essas mudanças partidárias dos políticos têm muito pouco a ver com questões ideológicas e mais a ver com a oportunidade, as chances eleitorais. Eles mudam de partido para ter mais chances de vitória na eleição para vereador. E eu queria saber de você, se nessa eleição de 2024, a eleição para vereador vai ser mais difícil que a eleição para vereador em 2020? Eu acredito que vai se manter tão difícil quanto, mesmo porque a gente não tem mais as coligações partidárias, então os partidos estão sozinhos. E a questão realmente ideológica, a gente vê que, claro, para o legislativo municipal, ela é muito, muito menor, mas já vencendo há um bom tempo. Eu gostaria até de destacar um fenômeno aí que a gente tem acompanhado há anos, que é a democracia de auditório, que é isolando o partido, mas sim a pessoa, a figura, e isso está cada vez mais evidente, e é um fenômeno que a gente pode citar do Bolsonaro, por exemplo, né? Ele é um fenômeno da democracia de auditório, pois ele trocou de partido na última eleição e os eleitores são bolsonaristas, né? Muito além do partido. Ele trocou de partido e continuou recebendo a mesma quantidade de votos e ainda conseguiu fortalecer essa legenda que ele tinha acabado de ingressar na Câmara, fazendo diversas cadeiras, inclusive elegendo um senador, né? Então, a gente vê que a questão ideológica, ela está enfraquecendo de maneira geral, dando lugar a esse fenômeno que é a democracia de auditório. Chagas, e teve uma alteração na lei eleitoral com relação ao número de candidatos que cada partido pode apresentar na disputa do legislativo, né? Você acha, até repetindo a pergunta que eu fiz para a Cristiane, você acha que a eleição para vereador em 2024 vai ser mais difícil em 2020? Só corroborando com o que ela falou, mas acrescentando um dado. Concordo plenamente com o que ela disse e acrescento. Vai ser muito difícil quem não tiver uma cadeira concorrer e ganhar a eleição em 2024, por um simples motivo, pegar o município de Santos. O município de Santos tem de emendas parlamentares impositivas. O que é emenda parlamentar impositiva? O vereador ele tem recursos para gastar durante o ano eleitoral. Todos os projetos, é lógico, tem que ser feito antes do período eleitoral.
mas ele vai gastar durante todo o período eleitoral e que o Executivo tem que cumprir. No passado, tinha as emendas parlamentares, o vereador requisitava o gasto para realizar a despesa, mas o Executivo não era obrigado a fazer. Com as emendas impositivas, hoje, o Executivo é obrigado a realizar a despesa. Em Santos, são cerca de R$900 mil para cada vereador. Ele pode gastar a metade em saúde, deve gastar metade em saúde, não pode, ele deve gastar metade em saúde, e a outra metade em demais despesas em geral, principalmente em setores comunitários, associação de bairros e comunidades de uma forma geral. É legítimo, é legal, porém, quem tem a cadeira e tem R$900 mil para gastar, logicamente leva uma certa vantagem contra aqueles que não têm esses recursos à disposição. Isso, repito, é legal, é legítimo e deve ser usado, até porque atende a comunidade, atende a coletividade local. E o que ela também disse é importante, né? Hoje eu vejo, só para acrescentar, hoje eu vejo duas figuras muito importantes no Brasil. Não vou dizer populista, para não menosprezar e nem desprezar o potencial que eles têm. De um lado, o Bolsonaro, e do outro, o Lula. Essas duas figuras, independentemente do partido, elas carregam uma massa muito grande. E hoje, se eu for botar na balança no meu modo de ver, até pelas pesquisas, né, eu vejo o bolsonarismo mais forte até do que o lulopetismo ou que o lulismo. Realmente, a direita no Brasil e no mundo, usando as redes sociais, elas estão ocupando um espaço muito grande, né, no cenário político. Como ela falou, né, o de auditório, né, realmente é de auditório. Ela usou uma expressão, cunhou uma expressão muito boa, né, é a política de auditório. Cristiane, a eleição para vereador me parece ser a eleição mais difícil que existe de todo o espectro político, porque todo mundo, todo eleitor conhece vários candidatos. É o seu médico, é o policial militar, é o dono da padaria, é o seu primo, é o seu advogado, né? É o seu cunhado. Quer dizer, todo mundo tem várias opções. E nesse sentido, nós temos aí duas grandes estratégias para conseguir cativar o eleitor: o corpo a corpo e a internet, as redes sociais. Eu queria saber de você, o que vai pesar mais nessa eleição municipal? O corpo a corpo, aquele contato direto com o eleitor, na feira, no cabeleireiro, na padaria, ou o trabalho nas redes sociais? Olha, são duas vertentes muito importantes e, realmente, o vereador ele tem um papel muito diferente de qualquer outro ente político, porque ele é o mais próximo da população. É ele que está no dia a dia. O pessoal fala muito que o vereador é o para-choques da sociedade, né? Ele que é o primeiro a receber, aquele que recebe o primeiro impacto, né? A primeira cobrança e tal. Então, é importante, apesar de todo o avanço das redes sociais, que, aliás, estão crescendo muito, tem muitos políticos da região aqui que se destacam a nível nacional em redes sociais, inclusive prefeitos, né, que a gente vê que eles criam vídeos que viralizam, mas tem que ver se isso acaba virando voto, porque a gente vive a cultura do meme, né? Às vezes o que viraliza não é o que é o melhor ou o que vai de fato render voto. Às vezes é uma coisa que a pessoa se distrai vendo. Então, tem que ter muito cuidado na hora de planejar uma campanha nas redes sociais. É importante, sim, ter esse alcance, mas ainda acredito que o vereador precisa, sim, do corpo a corpo. Porém, a gente tem, né, essa questão que ainda é um grande mistério, eu acho, para todo mundo que está planejando campanha, que é como atingir o jovem e como fazer o jovem participar. Porque entender o que o jovem quer e precisa e trazer uma mensagem política e trazer ele para a participação nesse momento, eu acredito que esse é o grande desafio. Então, cabe dosar redes sociais, mas não esquecer do corpo a corpo, ou seja, dosar redes sociais e corpo a corpo. Fernando, ainda pegando uma carona no que a Cristiane nos contou aí, queria saber de você,
como o candidato tem que equilibrar a campanha eleitoral dele entre o corpo a corpo pessoal e as redes sociais, e ela falou do público jovem. Eu queria que você analisasse como o candidato ele tem que se comportar com relação ao público mais velho, que normalmente é mais conservador. Você me fez uma pergunta que vários candidatos estão me fazendo, candidatos que têm cadeira e candidatos que não têm cadeira. O jovem, basicamente, você precisa usar a internet, as redes sociais. Precisa de pessoas que saibam trabalhar nas redes sociais, com a linguagem das redes sociais, mas com um conhecimento político do próprio candidato e do seu assessor político. Isso é fundamental. Não adianta jogar nas redes sociais também qualquer coisa, né? Tem que jogar nas redes sociais, na linguagem das redes sociais, para atingir a coletividade local ou a comunidade naquilo que ela entende. Então, vejo que o jovem é por aí. Já o idoso, ainda vejo que o tradicional é fundamental. O idoso, ele tem usado bastante as redes sociais, mas não no mesmo nível, na mesma altura dos jovens. E o idoso que usa as redes sociais, ele é mais tendente à direita do que à esquerda. A esquerda ainda não soube descobrir como pega o idoso pelas redes sociais e não está conseguindo, no trabalho de campo, que a gente chamava de trabalho de campo, gastar sola de sapato, convencer esse idoso que ele deve votar e deve votar na sua plataforma, na sua bandeira. Então, eu vejo muita dificuldade da esquerda hoje, principalmente em Santos. Quando eu digo esquerda, é o progressista. Eu vejo muita dificuldade em Santos, o progressista, convencer o idoso votar, aderir à sua pauta política, ou à sua pauta municipal, de propostas municipais. E vai precisar usar as redes, mas quem tem usado as redes sociais não é o progressista, é justamente o conservador que tem usado as redes sociais, mesmo o idoso. De qualquer forma, aquela maneira que eu fazia a política antigamente, só gastando sola de sapato, jornalzinho, banner, santinho, caneta, isso nem mais pode, né? Isto morreu. Então, você tem que fazer um trabalho ainda de formiguinha, mas basicamente usando as redes sociais. As redes sociais, eu repito, atinge uma parcela grande, mas não atinge a parcela total do idoso. E essa parcela total do idoso que não consegue, você vai ter que realmente convencer no bar, na praça, no trabalho, ou utilizando os familiares, da forma tradicional. Cristiane, os temas tratados numa campanha eleitoral nacional e numa campanha municipal são bem diferentes, né? A nível local, o eleitor está mais preocupado em discutir a questão da policlínica, do buraco na rua, da coleta de lixo e assim por diante. E no debate nacional fica mais um debate mais ideológico e até sobre política macroeconômica e por aí vai, né? Agora, como o Chagas bem observou, nós temos dois grandes líderes políticos nacionais aí. De um lado, o presidente Lula e do outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber de você, na sua avaliação, qual que é o peso dessas duas lideranças como cabos eleitorais numa disputa municipal? Bom, em primeiro lugar, realmente, a eleição municipal tem outro tom, né? Mesmo porque, já dizia Franco Montoro, que é no município que a gente mora. Ou seja, o município é a questão ali do dia a dia, é o que a gente precisa e é onde a gente vê, de fato, como o governo está se desempenhando. A gente consegue tangibilizar as realizações do governo, né? Então, nesse caso, eu digo que depende sobre as figuras nacionais, a influência, porque depende da configuração que a gente vai ter na região. Então, por exemplo, o Chagas falou que ele cita bastante Santos, e eu cito bastante Praia Grande, porque eu também atuei muito tempo na cidade. Então, por exemplo, em Praia Grande existe um fenômeno
que ele é descolado de Lula e Bolsonaro, que é o Mourão, né, Alberto Mourão. Ele é uma figura ali que não está relacionada a nenhum e a nem outro, apesar, né, de ter questões ideológicas ali mais de direita do que de esquerda. Porém, já em Santos, eu posso dizer que a figura da Rosana Vale, ela vem atrelada ao Bolsonaro por conta da última eleição. Então, o Paulo Alexandre vem forte neste caso, já mais para combater o bolsonarismo, que talvez ela consiga reverter esses votos. Mas ele também é uma figura que tem sua história totalmente descolada de Lula e Bolsonaro. Então, a gente entende que aqui na região existe um protagonismo. A região já tem vida própria e seus políticos próprios, né? Eu acredito que essa influência nacional, ela teria peso, sim, no município, em algum dos municípios em que essas figuras não tivessem fincado estaca, não tivessem tido história aqui na região, né? Porque isso também é o reflexo da democracia de auditório. Né, a gente pode dizer que a Rosana Vale, por mais que esteja aí vinculada ao Bolsonaro, ela também tem uma figura aí, uma história, né, uma figura pública, né, de televisão, repórter, jornalista, etc. Então, ela tem este lado, mas ela também tem a história dela. E aí a gente volta de novo para a questão da democracia de auditório acima da ideologia. Chagas, na sua opinião, qual que é o peso de Lula e Bolsonaro como cabos eleitorais numa disputa municipal? Durante o passado, e você acompanhou isso muito bem, Santana, toda vez que a gente ia fazer uma campanha política, seja para a Câmara Municipal, seja para a Prefeitura Municipal, a gente falava saúde, educação, hoje chamada de mobilidade urbana, né? Na época a gente falava que tinha que pavimentar as ruas, poda de árvores, mas basicamente saúde, educação e zeladoria. Saúde, educação, transporte municipal também. A gente falava saúde, educação, zeladoria, transporte municipal. São pautas importantes ainda, porém, nos grandes centros, São Paulo, por exemplo, e centros médios, Santos. E Santos é um centro médio, mas com característica de grande centro, por causa do porto. O porto é importantíssimo para a economia nacional. Desta vez, a ideologia vai ser, não digo preponderante, mas ela vai ter uma influência muito forte. Não digo preponderante a ideologia, mas ela vai ter uma influência muito forte, como nós nunca vimos desde a redemocratização do Brasil. Desde 1988 para cá, as eleições municipais têm sido pautadas por isso que eu falei: saúde, educação, zeladoria, transporte municipal e outras coisas também que cada cidade tem. Eu vejo que na Praia Grande, como ela falou, tem a sua particularidade muito forte, o nome do Mourão é muito forte, independentemente de ideologia. Aqui em Santos, o nome do Paulo é o Paulo Alexandre Barbosa, que eu chamo de PAB, é muito forte. A Rosana, a democracia de auditório, vem muito forte também. Vão tratar de questões nacionais. Porém, a Santos, por questão do porto, por questão de ser uma cidade conservadora, é uma cidade muito conservadora e que leva muito em consideração vamos chamar dessa nova ideologia, desse populismo conservador, não vou dizer reacionário, né? Vou dizer populismo conservador. Ele vai ter uma influência muito grande. Lógico, vamos discutir o buraco da rua, vamos discutir a árvore podada, vamos discutir. Mas aqui em Santos e nos grandes centros e médios centros, nós nunca tivemos uma influência da ideologia tão grande como temos hoje. Em Santos não vai ser tão forte como em São Paulo, porque, como ela falou, o Paulo Alexandre, ou o Rogério Santos, o candidato hoje é o Rogério Santos. Rogério Santos não é nem Lula e nem é Bolsonaro, é um cara de centro. É um cara que não tem uma ideologia radicalizada. É uma pessoa de centro, um liberal democrata. Então não vai ter tanta essa polarização como vai ter em São Paulo. Mas em São Paulo, Boulos e o Ricardo,
É que, cara, eu sempre confundo o Ricardo Barros com o Ricardo Nunes, né? Você sabe disso, eu sempre confundo. Vai ser muito forte. Lá, Bolsonaro e Lula vão se confrontar. Aqui o Paulo Alexandre e o Rogério, o candidato, repito, hoje é o Rogério, eles não têm esse peso ideológico tanto, porém o eleitorado tem esse peso ideológico muito grande, ou para um lado ou para o outro. Logicamente o que eu vejo, estou me estendendo, né? A Rosana Vale deve pegar esse eleitorado mais de direita, radical e de extrema direita, e o Paulo Alexandre ou o Rogério, no caso eu digo é o Rogério Santos hoje, pegar esse eleitorado que é de centro e centro-esquerda. E no segundo turno, eu não tenho dúvida nenhuma, que se o Rogério e a Rosana forem para o segundo turno, esse eleitorado ele não é Rogério de esquerda, progressista, mas logicamente vai votar contra o Bolsonaro e vai votar no Rogério Santos, ou no candidato que for com a Rosana para o segundo turno, e hoje eu vejo que os dois que vão para o segundo turno são Rogério Santos e Rosana Vale. Para a gente terminar, o Cristiane, a cada 2 anos nós temos eleição no Brasil, ou eleição municipal, ou eleição para governador e presidente, eleição federal. Existem pessoas que defendem a união de todas as eleições num único ano. Eu queria saber, na sua opinião, o que teria de positivo e o que teria de negativo ao unificar as eleições num único ano. Bom, sinceramente, eu não vejo muitos aspectos positivos aí, principalmente pelo tempo de exposição de ideias e pelo entendimento do eleitor. A gente vê que nas eleições, que são as eleições aí de presidente, governador, aí tem deputado estadual, deputado federal e senador, e às vezes 2 senadores no mesmo pleito, a gente vê que existe uma confusão muito grande do eleitor para entender o que fazem os cargos e para lembrar em quem vai votar e como vai votar. Quer dizer, se a gente inclui mais 2 cargos, principalmente aí a questão municipal, que é super relevante, que eu volto a dizer, o cidadão mora no município, entrar nesse imbróglio todo, eu acredito que não há benefícios, porque não haverá tempo de exposição de ideias, as ideologias iriam se misturar, no caso, a gente falou, né, tanto eu quanto o Chagas, a gente trouxe a questão da particularidade da nossa região, o quanto a nossa região ainda tem suas tradições e suas figuras acima das figuras aí, da polarização nacional, que sim, existe o eleitor, ele é polarizado aqui na Baixada também, mas quando a gente apresenta o nosso cenário aqui regional, ele tem outra visão para o município, enfim. Então eu não vejo vantagem, eu acho que seria uma forma de abreviar os debates e as questões, porque no fim das contas, né, quando a gente tem a eleição para presidente, a eleição para presidente ela domina em nível de relevância, né? Claro, a eleição de governador também é super importante, mas a eleição de deputado e de senador fica assim a segundo plano. A gente enxerga isso por o eleitor, tá? Não estou dizendo que é um cargo menos importante, não estou trazendo nenhum demérito à função. Só estou dizendo que para a visão do eleitor, ele já não consegue abarcar tudo isso. Então, não vejo nenhum benefício. Só coloquei aí situações adversidades nisso, porque de fato, talvez o benefício seja o custo, né, da eleição, enfim, né, toda essa questão, porém, acho que vale o preço, porque está na hora do eleitor prestar mais atenção nesse processo, afinal, depende 100% aí do cidadão, o resultado que a gente tem no país, no município, enfim. Chagas, a Cristiane pontuou muito bem, mas qual que é a sua opinião aí? Tem algum benefício em unificar as eleições num único ano? Olha, eu acompanho a relatora gênero, número e grau inteiramente e eu ainda acrescento, eu ando muito preocupado com os abalos que a democracia do Brasil vem sofrendo, os ataques
os ataques que a democracia no Brasil vem recebendo, abalando as instituições. Então, estou muito preocupado com os ataques que a democracia vem sofrendo, abalando as instituições. Um remédio bom é você ter eleição constantemente, de 2 em 2 anos. Tem um custo? Tem, mas toda democracia tem um custo. Hoje, eu entendo, quanto mais nós voltarmos, melhor para desenvolvermos o nosso entendimento de democracia. Para a gente, que nem esse programa está sendo realizado, porque tem eleição. Talvez se não tivesse a eleição, nós não estaríamos discutindo aqui a democracia. Como ela falou, a democracia de auditório, e eu estou falando esses ataques que a democracia vem recebendo. E um ponto negativo, teria o ponto positivo, custo, mas custo para mim, democracia não tem custo. É importante a democracia, ela cada vez se fortalecer mais e mais, se fortalece com eleições. E uma eleição geral, ainda que fossem datas diferentes, a eleição presidencial e a eleição municipal esmagariam a eleição estadual. Imagina um candidato a deputado estadual para fazer campanha, ele sumiria. E nós não discutiríamos o Estado. Aliás, na Constituição, o Estado está meio que entre o município e a União. Então, eu vejo que deve continuar. Só acrescentando um dado que faltou na resposta anterior e que agora eu recordei. Nós falamos saúde, educação, poda de árvore, pavimentação. Dessa vez, mais do que nunca, além da questão ideológica, vai influenciar o município, é uma competência que o município não tem, mas será discutida. A segurança pública, que eu chamo de segurança urbana. E a população, ela está muito preocupada. A sensação da população, que nem ela falou, o Franco Montoro dizia, o cidadão trabalha, estuda, circula, se diverte, tudo no município, ele circula no município, e ele tem a sensação de insegurança. Então esse tema da segurança não é constitucionalmente do município, mas vai ter um peso muito grande, né, nessa eleição, a questão da segurança. E nesse ponto, tanto o Mourão como o Rogério Santos, eles levam uma vantagem. E o Mourão, ele cuidou sempre muito, talvez tenha sido pioneiro, ela pode me ilustrar melhor, me corrigir. O Mourão foi um dos pioneiros em investimento, em armamento, em equipamento para a Guarda Municipal. E Santos tem um equipamento também muito bom, moderno, e o CCO, que é um centro de operacional que controla toda a cidade, não só para a questão de segurança, mas fundamentalmente para a segurança. Então, né, nós teremos 2 novidades nessa eleição. A ideologia entrando como nunca entrou, ou você é Lula ou você é Bolsonaro, e a questão de segurança, que sempre foi debatida pelo Estado e vai ser debatida hoje pelo município. Muito bem. Uma grande aula aqui com 2 especialistas. Eu quero agradecer muito as participações de Cristiane Visconsi e do Fernando Chagas. Cristiane, obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, estou sempre aí à disposição na medida do possível, porque falar de política é muito importante aí para a gente ajudar a construir os rumos e esclarecer as ideias das pessoas para que elas participem de fato e exerçam seu direito para mudar aí as coisas, ou não, ou continuar como está, enfim, estar feliz com tudo que está acontecendo. Fernando, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, rapidinho. O eleitor sair da democracia de auditório e discutir realmente nas ruas a política, porque a política é importante para manter a nossa democracia. Obrigado e um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você a tocar no sininho para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão aqui no canal Marco Zero e compartilhe essa conversa. Certamente você conhece uma pessoa que precisa saber dos assuntos que discutimos aqui. Obrigado a todos e até a próxima.